Hoje, dia 25 de outubro, a gente teve mais uma reunião para discutir a questão da Palestina e Israel no Conselho de Segurança e não deu em nada de novo, mas eu vou explicar por quê. Depois de todo o caos do dia de ontem, com o surto do embaixador israelense atacando a ONU, literalmente atacando mesmo, pedindo a renúncia do Guterres, que é o secretário-geral da ONU, hoje a gente teve mais uma reunião do Conselho de Segurança, onde foram apresentadas duas resoluções, uma resolução americana e outra resolução russa. As duas foram rejeitadas, mas por motivações bem diferentes, e eu vou explicar por quê. A primeira resolução apresentada foi a resolução dos Estados Unidos. Essa resolução, aparentemente, a galera estava falando assim, uhul, vai ser aprovada, vai ser maravilhoso. Não. Por que não? Porque ela tinha falhas graves. E quem chamou a atenção para as falhas graves foi a China. Para vocês terem uma ideia, na resolução americana, ela não tinha cessar-fogo. Ela falava pausa humanitária, mas sem cessar-fogo. Que não explica bem como é que vai ser essa pausa, porque se não tem cessar-fogo, como é que você vai fazer um corredor humanitário, como é que você vai fazer a entrada de mantimentos, combustíveis, ajuda, retirada de refugiados, se você não tem a parada dos bombardeios. A coisa na Palestina, em Gaza, é assustadora, a quantidade de bombardeios, a quantidade de falecimentos. É o caos, é o colapso total humanitário, é um processo de limpeza étnica e aí você precisa de um cessar-fogo para parar isso, inclusive para investigar os crimes de guerra. Mas não, na resolução americana não tinha isso. E a resolução americana tinha um negócio mais perigoso ainda. Existe o artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Todo mundo fala artigo 51, artigo 51. Tem vídeo aqui nessa página sobre o artigo 51. O artigo 51 das Cartas das Nações Unidas diz que um país, quando atacado, ele tem o direito de autodefesa. Porém, esse direito de autodefesa é temporário, até a reunião do Conselho de Segurança definir de forma diplomática como resolver o problema. E, na verdade, é uma autodefesa moderada. Os Estados Unidos estavam querendo colocar o direito de autodefesa irrestrita de Israel nessa resolução. Ou seja, eles iam criar um precedente de uma autodefesa extremamente violenta e era uma carta branca para tudo que Israel está fazendo agora. É como se os Estados Unidos iam usar uma brecha da ONU para dar carta branca para Israel fazer a limpeza étnica em Gaza. Vocês entenderam o tamanho do imbróglio? Então, a China percebeu isso. Então a China não só vetou junto com a Rússia essa resolução, como explicou tintim por tintim do porquê desse veto. Inclusive, a China deixa claro que a melhor resolução escrita foi a resolução brasileira. O embaixador chinês deixou claro que a resolução brasileira era a melhor, era a mais completa, a que foi construída coletivamente. E os Estados Unidos, ao vetar, só tinha um interesse: desagregar e desmobilizar o Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, a China fez um ataque sério aos Estados Unidos, deixando claro que os Estados Unidos não quer cessar fogo, não quer o final da guerra, que os Estados Unidos não está preocupado com o grande massacre palestino que está rolando lá em Gaza. E aí, depois dessa fala forte justificando, todo mundo percebeu que a resolução americana era meio que uma emboscada mesmo, porque ela ia dar carta branca para Israel cometer todas as atrocidades que está cometendo em Gaza. Porque agora é errado. Mas você imagina se tem uma brecha na ONU. Imagina essa brecha na ONU sendo utilizada para outros conflitos. Depois disso, a Rússia apresentou a sua resolução, que pedia cessar-fogo imediato, e ela foi vetada porque a gente sabe que os Estados Unidos ia vetar. Tem uma situação na ONU muito complicada, Porque quando a Rússia apresenta alguma coisa, os Estados Unidos veta. Quando os Estados Unidos apresentam alguma coisa, a Rússia veta. Porém, há uma luz no fim do túnel, bem lá no fim do túnel, que parece que o Brasil vai apresentar mais uma resolução por esses dias. Amanhã, é essa história que está rolando para tentar passar essa resolução. E eu acredito que uma resolução brasileira agora vai fazer com que os Estados Unidos não tenham escolha, porque os Estados Unidos já está muito isolado politicamente, diplomaticamente, está numa situação bem complicada internacionalmente, porque está apoiando essa limpeza étnica lá em Gaza, e agora Israel vai invadir por terra Gaza, e vai ser uma catástrofe sem precedentes no século XXI, e provavelmente o que está acontecendo em Gaza vai se juntar aos grandes massacres que a gente teve na Idade Moderna, com o aval dos Estados Unidos. Então a China deixou bem claro que não era a favor disso, como outros países, e eu espero que a nova resolução brasileira passe, porque a situação é gravíssima. E assim, em tempos de redes sociais, não tem mais como fazer falsas narrativas na mídia ou criar discursos bonitos contra a catástrofe. A catástrofe está na nossa cara, a gente está vendo. É como se a gente estivesse vendo o Holocausto palestino ao vivo e a cores, e implorando como sociedade, como cidadão, que alguém resolva. E os governantes do mundo falando assim, acho melhor não. Se o governante não ouve a população, isso não é uma democracia.
E pelo visto os Estados Unidos só sabe falar em democracia, né? Porque na prática deles é zero.